E aí pessoal, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas a mais um vídeo aqui da Acrópole. Eu sou o Luigi e no vídeo de hoje eu vou falar sobre as minhas impressões de leitura desse livro aqui que se chama Série das Coisas Não Ditas, da Natália Ramalho. O livro saiu pela Mondro em 2023, é um livro de poesia de 80 páginas. E na literatura, tamanho não é documento, porque um livro de 80 páginas pode trazer coisas muito profundas, inclusive falar sobre coisas que às vezes não são ditas no dia a dia, não são aprofundadas no dia a dia, nas conversas na sociedade, mas tudo pode ser matéria de literatura e tudo pode ser dito na literatura. E aqui, então, a Natália faz um trabalho muito legal de trazer temas muito amplos, temas muito plurais, para discussão aqui nos poemas dela desse livro. Mas antes de continuar com o vídeo, pessoal, peço para que você se inscreva no canal, ative as notificações, dê um like, compartilha com os amigos e aproveita para assistir as playlists aqui do canal. Há conteúdos aqui de resenhas de livros clássicos, contemporâneos, brasileiros, estrangeiros, tem vídeos de indicações de leitura. Então, assim, tem listas de livros, tem muita coisa para você acompanhar aqui. Ajude o canal, né, a dar mais visualizações para o canal, porque isso faz com que a gente consiga chegar num público maior. Como eu disse, os temas, as temáticas dos poemas aqui do livro da Natália são bastante plurais e também as formas, os formatos. São poemas livres, evidentemente, não há poemas metrificados que prezem pela estrutura do verso e também pela rima. São todos poemas bastante plurais na sua estrutura, né? Privilegiando aí o verso livre, um verso mais curto, um verso mais longo e também temáticas bastante diferentes. Os poemas têm em geral de 1 a 2 páginas, excetuando um que tem 4 páginas. Esse é o maior poema do livro, mas a maioria são textos bastante curtos que você consegue ler um poema com tranquilidade, um poema curto, deixar ele reverberar e refletir a respeito, né? Porque um poema, você, por mais que seja curto, né, é muito complicado você ler um livro todo de poemas numa tacada só. Claro, você pode fazer, mas muito provavelmente há perda nisso, né, de você engolir os poemas como se fosse uma narrativa mais direta, que privilegiasse a ação, por exemplo. Essa coisa do mastigar, do reverberar, do sentir, do deixar expandir esses sentimentos que você tem quando você lê um texto desse, uma profundidade, né, que tem a poesia. E são textos aqui que vão de vários temas, desde contestar os lugares comuns, né, que eu acho que é uma das grandes dos grandes trunfos da literatura, né? A profundidade das coisas, de ver as coisas com profundidade, também falar sobre o sujeito, o eu em transformação, mas também o outro, a existência do outro também em transformação. E também descobrir aquilo que está escondido sob outras camadas, né? Aqui eu vou ler um trecho do poema A Designer e a Metafísica. O trecho é o seguinte: o ápice é descobrir que aquela poltrona finíssima, tão almejada, é super desconfortável, que aquele relacionamento cômodo já não é mais proveitoso, que algumas flores são lindas, mas também são tóxicas. É aquilo, né? A gente fica, às vezes, muito preso à imagem que reverbera, ou à primeira camada das coisas, como se elas fossem apenas aquilo. Aquela primeira imagem que aparentemente é bonita, né? Dizem que a primeira impressão é a que fica, né? Mas a gente precisa também desconstruir essas primeiras impressões para descobrir outras camadas, né? Às vezes, essa flor que você tanto deseja, ela é apenas uma flor tóxica. Ela é bonita, mas ela é tóxica. Mais à frente, no mesmo poema, ela diz assim: a vida é uma enorme paginação de piso, onde algumas peças têm que ser cortadas, dependendo de como escolhemos assentar, e algumas sutilezas jamais serão percebidas. Então, assim, é preciso entender as sutilezas, é preciso saber de que maneira você sedimenta as coisas, né? E é muito legal a comparação dela com coisas comuns da vida do dia a dia, como o assentar no piso de uma casa, porque no assentar de um piso pode nascer literatura, e nasce aqui nesse belo poema da Natália. Eu disse que os poemas são, na sua maior parte, poemas livres, né? Mas tem uns que flertam com uma musicalidade muito grande, com uma espécie de refrão.
Eu vou ler um trecho aqui do poema Tijolos Talvez do Barro. Os homens antes dos homens fizeram papinha da história, enquanto os outros tentam entender o que comem. Os homens por trás dos homens são açoite, interesse e amplo sorriso, enquanto os outros tentam entender o que fazem. Os homens dentro dos homens cantarolam tons tão fascinantes, enquanto os outros tentam entender por que sonham. Então dá para perceber ali uma musicalidade nos 2 versos finais de cada quarteto, né? Que meio que se repetem, mas se repetem e se renovam a cada quarteto, a cada estrofe. Há poemas curtíssimos, como o poema Fama, que dá para ver aqui. Eu até escrevi perspectiva e realidade aqui embaixo. Olha esse poema, tem 4 versos, né? O espaço é lindo para quem olha da terra. A terra é linda para quem olha do espaço. Quão pesada é a poeira do solo e quão rarefeito é o ar. Alguns poemas são bem abstratos, outros são mais diretos, até quase mesmo narrativos em alguns pequenos momentos. Às vezes, uma palavra basta. Há poemas que parecem um fluxo de pensamento ou, inclusive, mesmo uma brincadeira com a sonoridade. Olha esse poema aqui, que é Não se preocupe, tudo que vier na cabeça. E tudo vai vindo, como se as palavras viessem na cabeça e elas se parecessem com umas com as outras a partir dos sons, né? Tempo, tempo, teto, teta, parapeito, vista, tempo. Então é como se fosse um jorro, né? Que essa mente, essa voz poética vai tendo e vai jorrando aquilo no papel. Há alguns poemas com, inclusive, um tom de ensinamento. Claro, não é, tá muito distante daquelas frases de efeito, do ensinamento coach, essas coisas todas, né? Até porque a poesia tenta se afastar um pouco disso e nem precisa ser didática e resolvedora dos problemas, né? Nem ter frases de efeito. Mas, e alguns poemas aqui chegam num tom de ensinamento. Por exemplo, olha esses trechinhos aqui do poema A Torre. Não posso julgar a pessoa que um dia fui. Dentro do seu entendimento, ela fez o que podia. E se de nada entendia, o que mais era para ser feito? Caraca, eu me pego pensando muitas vezes, me criticando, né? Criticando muito meu eu do passado e dizendo por que eu tomei aquela decisão? Porque eu aceitei aquilo na minha vida? Porque eu não pensei diferente? Porque eu não tinha ferramentas para aquele momento, né? Então, a poesia também ajuda a gente a fazer isso, né? A chegar nesse lugar de autoentendimento. Tem mais um trechinho. A pessoa que um dia fui, digo apenas que sou grata. E por favor, não mude nada. Faça como achar melhor. Eu acho que o tom, de fato, do livro, se eu pudesse falar desse livro, no geral, seria a pluralidade de temáticas e de maneiras de falar sobre algum tema. Então, é como se fosse, de fato, uma série de coisas não ditas que você talvez evite falar ou que, em conversas, em geral, você evite tocar nesses assuntos. Mas aqui é matéria de poesia e de boa poesia. Espero que vocês tenham gostado da resenha, pessoal. Escreva aqui nos comentários se você já leu algum livro da editora Mondro, se você lê poesia em geral, se você já leu esse livro ou gostaria de ler. E no mais, fico por aqui. Nos vemos num outro vídeo. Um abraço e até a próxima!